Ele pagou uma bebida para ela na balada. Ela não resistiu quando ele falou. Numa noite quente de verão, em uma balada cheia de luzes e música, ele decidiu pagar uma bebida para ela. O que parecia um gesto simples virou o começo de uma história inesperada, marcada por encontros, desafios e emoções que mudariam suas vidas para sempre. Ela não resistiu quando ele falou algo que ninguém esperava, e a partir dali, tudo começou a se transformar. Antes de continuarmos, aproveite para curtir o vídeo, comentar de onde você está assistindo e se inscrever no canal para não perder nenhum capítulo dessa história. Eles têm personalidades muito diferentes, mas aos poucos vão descobrindo que podem ser exatamente o que um outro precisa. Entre festas, conversas à beira do mar e decisões difíceis, os dois enfrentam obstáculos que testam não só a paixão, mas a confiança e o medo de se entregar. Cada passo nessa jornada traz uma nova surpresa, e as reviravoltas aparecem quando menos se espera, mostrando que o amor verdadeiro não é simples nem fácil, é feito de escolhas, sacrifícios e coragem para seguir em frente, mesmo quando tudo parece incerto. Continue com a gente e descubra como essa história de amor vai se desenrolar, revelando que, às vezes, um simples gesto pode mudar o rumo de toda uma vida. A noite carioca parecia pulsar em sintonia com o coração dele, acelerado e cheio de dúvidas. A calçada diante da balada vibrava com o som distante do samba que escapava pelas portas abertas, misturado ao cheiro doce da caipirinha e ao calor abafado que só o verão à beira-mar sabe proporcionar. Ele estava ali, observando de longe, com a timidez camuflada por um sorriso que tentava ser descontraído, esperando o momento certo para agir. Ela entrou naquele instante, como uma luz que se destacava na multidão. Cheia de energia, olhos brilhando com a promessa de uma noite que poderia ser inesquecível, carregava consigo um ar de liberdade recém-descoberta, um recomeço que ainda tentava entender. Ela se sentou no bar, longe dos amigos, por um momento de silêncio em meio à festa barulhenta. O aroma da bebida chamou sua atenção, mas havia algo mais ali, um convite invisível que os unia sem que percebesse. Ele se aproximou com a hesitação típica de quem não quer errar o passo. Sem saber exatamente o que dizer, escolheu o gesto mais simples, pagou uma bebida para ela. A caipirinha, com sua mistura cítrica e doce, foi entregue com um sorriso que parecia carregar um mundo de intenções. Ela aceitou, meio surpresa, mas encantada. Não era só a bebida, era a maneira como ele a olhava, com uma sensibilidade que pouco se vê em ambientes assim. "Posso te acompanhar na próxima dança?" ele perguntou, finalmente quebrando o silêncio. Ela sorriu e disse que sim, sem resistir. Aquela frase, simples, foi o que realmente a conquistou. Ele não precisou de palavras elaboradas ou promessas vazias, só uma vontade genuína de se aproximar. Enquanto dançavam, ele confidenciou algo que ninguém sabia, sua paixão antiga pela música, pela arte de compor e sentir. A música, até então guardada em segredo, abriu uma janela para sua alma. Ela ouviu, fascinada, e aquela conversa fez com que a conexão entre eles crescesse rapidamente. A timidez dele dava lugar a uma vulnerabilidade que ela não esperava encontrar. Porém, nem tudo poderia ser tão fácil. Uma amiga dela apareceu no meio da festa, com uma expressão cética. "Você tem certeza de que ele não está só querendo uma noite?" perguntou, criando uma sombra de dúvida que a fez olhar para ele com desconfiança. Ele percebeu, sentiu o impacto, e a hesitação voltou a tomar conta. Era o primeiro obstáculo, lidar com as inseguranças, próprias e alheias, num lugar onde tudo parecia passageiro. Nos dias seguintes, eles começaram a se encontrar em cafés tranquilos perto da praia. O som das ondas e o cheiro do mar tornavam cada conversa um pouco mais íntima, um pouco mais real. Ela revelou que estava considerando um curso no exterior, uma oportunidade que a deixava animada e assustada ao mesmo tempo. Ele se viu diante do medo da perda, sem saber como expressar seu sentimento. A vida na cidade, com suas festas de rua e o espírito do samba, não era apenas um cenário, era um personagem a mais na história. A cultura carioca influenciava cada decisão, cada sorriso, cada hesitação. As celebrações, os encontros casuais, a música sempre presente, tudo isso fazia parte da vida deles, e moldava a maneira como viam o mundo e o amor. Logo veio a reviravolta,
a ex-namorada dele reapareceu inesperadamente, despertando lembranças e sentimentos que ele achava estarem enterrados. A visita dela trouxe à tona a insegurança que ele tentava esconder, colocando o relacionamento em risco antes mesmo de se firmar. Ele precisou escolher entre reviver um passado confortável e apostar na novidade incerta. A história deles não era feita de cenas perfeitas e clichês românticos. Era construída com esforço, com sacrifícios visíveis. Ele escreveu uma música para ela, enfrentando a vergonha que sempre sentiu em se expor. Ela abriu mão temporariamente do sonho do curso para viver o presente. Cada vitória vinha com um custo, e eles aprendiam isso a cada passo. Houve momentos de vulnerabilidade sincera. No entardecer, enquanto a brisa trazia o cheiro da maresia, ele confessou seus medos mais profundos, suas cicatrizes emocionais, e ela, tocada, se aproximou como nunca antes. A conexão emocional crescia, lenta, realista, cheia de altos e baixos. Mas o desafio maior ainda estava por vir. A mulher recebeu uma proposta de trabalho que poderia mudar tudo. E ele, pressionado pelo avanço na carreira, teve que decidir se arriscaria tudo por um amor que ainda não tinha garantias. Enquanto isso, a amiga dela vivia seu próprio drama amoroso, refletindo e interferindo nas escolhas da protagonista, uma subtrama que trazia ainda mais profundidade e realismo ao enredo. Aos poucos, entre festas, encontros e decisões difíceis, eles aprenderam que o amor verdadeiro não é um conto de fadas. É um processo, feito de luz e sombras, de entrega e medo, de coragem para enfrentar o desconhecido e esperança para seguir adiante. Os dias seguintes àquela noite na balada trouxeram um misto de excitação e apreensão para ambos. Ele, ainda com a música ecoando na cabeça, se viu envolvido numa luta silenciosa contra sua timidez e as dúvidas que insistiam em aparecer. Ela, por sua vez, navegava entre o desejo de aproveitar a nova liberdade e o medo de se apegar rápido demais. O café à beira-mar onde passaram a se encontrar tornou-se quase um refúgio, um espaço onde as palavras fluíam com facilidade, e as histórias pessoais, antes guardadas, começavam a ser compartilhadas. O som suave das ondas ajudava a criar uma atmosfera acolhedora, em que ambos se sentiam seguros para revelar as nuances de seus mundos interiores. Ele contou como, desde jovem, a música era seu maior refúgio. As composições, feitas às pressas em pequenos cadernos, eram seu jeito de transformar a timidez em poesia. Era uma forma de se expressar sem medo do julgamento, algo que ele nunca conseguiu fazer pessoalmente, nem mesmo com os amigos mais próximos. Ela ficou impressionada, sentindo que aquele lado escondido dele mostrava uma profundidade que poucos conseguiam enxergar. Ela, por sua vez, falou sobre a fase de transformação que vivia. Após anos dedicados à família e ao trabalho, sentia que finalmente podia respirar e se permitir sonhos que sempre foram adiados. O curso no exterior representava uma oportunidade única, uma chance de se reinventar, mas também um desafio que fazia seu coração bater mais forte, misturando esperança e insegurança. Enquanto conversavam, uma pequena reviravolta surgiu. A amiga dela, sempre atenta e um tanto cética, reapareceu no café, trazendo consigo um tom de preocupação. "Você tem certeza que ele é o que parece?" "Não quero que você se machuque de novo", alertou. Aquela frase, dita com cuidado, mas com firmeza, fez com que ela duvidasse, pelo menos por um instante. A insegurança, tanto a dela quanto a dele, ameaçava criar uma barreira entre os dois. Ele sentiu essa tensão e, num gesto que refletia sua perseverança, resolveu se abrir ainda mais. Convidou-a para uma roda de samba em um barzinho escondido, um lugar onde a música e a cultura carioca se mostravam em sua essência. Era um ambiente simples, mas cheio de vida, onde o calor das pessoas, o cheiro de pão de queijo quente e o som das vozes ao redor criavam um clima de intimidade inesperada. Ali, sob a luz amarelada dos lampiões e o som das batidas do pandeiro, ele tocou uma de suas composições para ela. A música falava de medo, esperança e coragem para se entregar ao amor. A vulnerabilidade que ele mostrou foi suficiente para quebrar as últimas reservas dela. Ela não resistiu ao convite, não apenas da música, mas da sinceridade que ele finalmente conseguia mostrar. Mas a vida, como sempre, tinha mais surpresas reservadas. Pouco tempo depois, ele recebeu uma ligação inesperada. A ex-namorada havia voltado à cidade.
A notícia veio como um balde de água fria, reacendendo sentimentos e dúvidas que ele tentava deixar para trás. O confronto entre passado e presente se tornou inevitável, um teste de suas emoções e da força que o novo relacionamento tinha. Ela percebeu o impacto que essa situação causou nele, mas, ao invés de se afastar, resolveu mostrar sua confiança. Essa atitude trouxe uma reviravolta média na dinâmica entre eles, reforçando que o relacionamento não seria apenas um romance passageiro, mas algo que exigiria maturidade e comprometimento. Os encontros começaram a se alternar entre festas animadas e momentos mais tranquilos à beira-mar, onde a brisa e o cheiro da maresia acalmavam as inquietações. A cultura carioca, sempre presente, não era só cenário, era um personagem ativo, influenciando decisões, criando oportunidades para que os dois se aproximassem e aprendessem um com o outro. Num desses encontros, a proposta do curso no exterior voltou a ser assunto. Ela estava dividida, animada com o futuro, mas preocupada com o impacto que a distância poderia causar. Para ele, era um novo obstáculo, o medo da separação que começou a crescer silenciosamente. No meio dessas dúvidas, ele enfrentou um desafio profissional. Uma oferta de promoção que exigiria mudanças e maior dedicação ao trabalho apareceu, deixando-o em um dilema: aceitar e garantir estabilidade, mas sacrificar o tempo com ela, ou abrir mão da carreira para tentar fazer a relação funcionar. Essa escolha trouxe outra camada de tensão, obrigando-o a reavaliar suas prioridades. A amiga dela, que acompanhava tudo de perto, passou a ser uma confidente de ambos, trazendo à tona seus próprios dilemas amorosos. A subtrama entre eles refletia e influenciava os personagens principais, mostrando que as escolhas do coração raramente são simples e que o amor se manifesta de formas diversas. A conexão emocional entre ele e ela crescia a cada conversa, a cada gesto de apoio, mesmo que a insegurança ainda rondasse os pensamentos de ambos. A vulnerabilidade mostrada em pequenos momentos, como um olhar demorado, um toque na mão ou uma música dedicada, fazia com que o amor se tornasse algo palpável, ainda que desafiador. Quando menos esperavam, uma nova reviravolta grande abalou a relação. A antiga paixão dela reapareceu na cidade, trazendo consigo um convite para recomeçar algo que parecia perdido. Esse acontecimento colocou o relacionamento sob uma prova difícil, exigindo confiança, comunicação e coragem para enfrentar as sombras do passado. Apesar dos desafios, as vitórias também apareceram. Ele conseguiu, com muito esforço, compor uma música que expressava tudo o que sentia, mesmo enfrentando a timidez. Ela, por sua vez, tomou a difícil decisão de adiar o curso, dando prioridade ao presente e à relação que crescia a cada dia. O ambiente da cidade acompanhava essa transformação. As festas de rua davam lugar a encontros mais íntimos, com o mar como testemunha silenciosa das conversas e dos planos compartilhados. A música, o samba, as celebrações populares, tudo isso fazia parte da rotina e influenciava diretamente as escolhas e o crescimento deles como casal. Num momento especialmente tocante, sob o pôr do sol dourado refletido no mar, ele abriu seu coração completamente, compartilhando suas inseguranças e sonhos. Ela, emocionada, se aproximou, fortalecendo uma conexão que se mostrava cada vez mais sólida. A vida mostrava que o amor verdadeiro não é feito de perfeição, mas sim de esforços, sacrifícios e uma entrega gradual, cheia de altos e baixos. A jornada deles era real, feita de encontros, despedidas, decisões difíceis e a constante busca por equilíbrio entre o sonho individual e o desejo compartilhado. O sol começava a se pôr, tingindo o céu com tons de laranja e rosa que refletiam no mar tranquilo. Eles caminhavam pela orla, o som das ondas embalando os passos e as palavras que ainda precisavam ser ditas. O café à beira-mar havia se tornado um ponto de encontro quase diário, onde sonhos e dúvidas eram compartilhados sem reservas. Nos últimos dias, a proximidade entre eles se intensificava, mas junto com ela vieram os conflitos internos que não podiam mais ser ignorados. Ele, apesar da coragem que tentava mostrar, sentia o peso da insegurança, o medo de não ser suficiente, de que o passado pudesse voltar a interferir. Ela, por sua vez, lutava contra a incerteza do futuro, especialmente com o curso no exterior cada vez mais presente em seus pensamentos. A vida na cidade continuava vibrante, com suas festas tradicionais que mesclavam o samba e a cultura local.
A música e a dança estavam presentes em quase todo o evento, e isso influenciava a forma como as pessoas se relacionavam ali, mais calorosas, espontâneas, abertas a novas conexões. Para eles, esse ambiente era tanto uma fonte de alegria quanto um lembrete das escolhas difíceis que teriam que fazer. Numa dessas festas, uma reviravolta pequena aconteceu. Durante a dança, ele escutou uma conversa entre amigos que o deixou desconfortável. Falavam sobre a ex-namorada, mencionando detalhes do passado que ele preferia manter guardados. O que parecia um comentário inocente virou um pequeno terremoto interno, fazendo-o questionar se conseguiria realmente superar aquelas sombras. Ela percebeu seu desconforto e, ao final da festa, sugeriu que conversassem abertamente sobre tudo aquilo que ainda os inquietava. Foi um momento de vulnerabilidade genuína, onde ambos expuseram seus medos e esperanças. A confiança, apesar das dúvidas, começava a se fortalecer ali, mostrando que a base do relacionamento não seria apenas a paixão, mas também o respeito e a compreensão. No entanto, a tranquilidade teve seu fim com uma notícia inesperada: a proposta de trabalho dele exigiria uma viagem para outra cidade, por pelo menos 3 meses. Esse afastamento seria um teste severo para o relacionamento que, embora jovem, já carregava muita expectativa. O medo do distanciamento e da solidão criou um obstáculo grande, que eles teriam que enfrentar juntos. Enquanto ele se preparava para a viagem, ela recebeu uma mensagem do ex-namorado que reaparecera na cidade, pedindo para conversar. Essa reviravolta média fez com que o passado se aproximasse novamente, exigindo dela uma decisão firme para preservar o que havia começado a construir. Ambos se viram no meio de conflitos internos, ele, tentando controlar o ciúme e a ansiedade, ela, tentando entender o que realmente queria para sua vida. As conversas entre eles ficaram mais frequentes, ainda que por mensagens e chamadas à distância, tentando manter a chama acesa mesmo com a distância física. Durante esse período, a amiga dela se tornou ainda mais presente, oferecendo apoio e conselhos, nem sempre fáceis, mas sempre sinceros. Sua própria história de amor, cheia de altos e baixos, refletia nas situações do casal, criando uma subtrama que trazia à tona as complexidades de relacionamentos maduros. Numa noite particularmente difícil, depois de uma discussão por telefone causada por mal-entendidos, ele decidiu escrever uma nova música. As palavras saíram carregadas de saudade, arrependimento e esperança. A criação da canção foi um passo importante para ele, pois simbolizava a coragem de lutar pelo que sentia, mesmo diante dos obstáculos. Ela, por sua vez, enfrentava uma crise pessoal. O convite para o curso no exterior havia sido renovado, e a decisão de adiar não parecia mais tão clara. O dilema entre seguir um sonho individual ou apostar no relacionamento tornou-se o maior conflito interno que já havia enfrentado. A cultura do lugar, com sua valorização da família e das raízes, influenciava suas escolhas. A pressão social para não desistir de si mesma e ao mesmo tempo manter os vínculos afetivos fazia com que ela sentisse uma tensão constante, um puxão entre o desejo de liberdade e a necessidade de pertencimento. Quando ele voltou da viagem, a expectativa era grande, mas o reencontro foi carregado de emoções misturadas. Eles perceberam que a distância os tinha modificado, tornando necessário reconstruir a intimidade e reafirmar os sentimentos. O processo não foi simples, exigindo paciência e diálogo aberto. Um acontecimento relevante marcou essa fase. Ela organizou uma festa típica da região, reunindo amigos e familiares para celebrar a vida e as tradições. O evento foi uma oportunidade para que ele se sentisse incluído naquele universo, entendendo melhor os valores e as referências que a moldavam. Foi ali que ele teve a chance de mostrar seu comprometimento de forma definitiva, apresentando a música que havia escrito durante a ausência. A emoção tomou conta do ambiente, e ela, tocada pelo gesto, sentiu que o amor deles podia realmente superar as incertezas. Porém, a vida não cedeu por completo. A antiga paixão dela ainda mandava mensagens, insistindo em reatar, e a pressão para que ela tomasse uma decisão definitiva crescia. Essa nova reviravolta grande exigiu que ela enfrentasse seus medos e escolhesse o caminho que queria seguir, sabendo que cada opção teria consequências profundas. A relação deles, no entanto, resistia, não por acaso, mas pela soma de pequenos esforços, momentos de sinceridade, e pela cultura que valorizava a família, o amor verdadeiro e a luta pelos sonhos.
Cada vitória vinha acompanhada de um custo. Eles abriram mão de festas, viagens e até mesmo de algumas amizades para proteger aquilo que estava construindo. Nas semanas seguintes, a intimidade entre eles cresceu. Eles compartilhavam mais que palavras, dividiam silêncios, olhares e sonhos. A vulnerabilidade foi o cimento que uniu duas almas que antes temiam se expor. No fim desse período, quando o verão começava a ceder lugar ao outono, um último desafio apareceu, uma oferta de trabalho para ela na cidade onde estava o curso dos seus sonhos. Era a chance que ela esperava, mas também o teste final para o relacionamento. Eles tiveram que decidir juntos, com maturidade e amor, o que era prioridade, reconhecendo que o amor verdadeiro é feito de escolhas difíceis e respeito mútuo. O aroma de café fresco misturava-se ao som distante do mar naquela manhã em que eles decidiram conversar sobre o futuro. Sentados numa pequena varanda com vista para a orla, cada um segurava sua xícara, mas os olhos estavam longe, navegando pelas possibilidades que o amanhã lhes apresentava. Era um momento de decisão, mas também de vulnerabilidade profunda. Ela revelou a oferta de trabalho que recebia na cidade do curso que sonhava fazer. Era uma oportunidade que poderia transformar sua vida, abrir portas e permitir que ela finalmente realizasse um desejo antigo. Contudo, a notícia não trouxe apenas alegria, trouxe também o peso da separação iminente. O medo do afastamento físico e emocional pairava no ar. Ele, por sua vez, lutava contra o sentimento de impotência. Sua promoção recente na empresa exigiria ainda mais dedicação, e a perspectiva de ter que se dividir entre trabalho e relacionamento parecia assustadora. O conflito interno era claro, o desejo de crescer profissionalmente e a vontade de manter viva a chama do amor que surgira com tanta intensidade. Durante a conversa, veio uma pequena reviravolta. Ela admitiu que, apesar do sonho, sentia-se insegura quanto a deixar tudo para trás, a família, os amigos e, principalmente, ele. Esse medo de perder suas raízes era um reflexo do valor cultural da cidade, onde o pertencimento e os laços afetivos são tão importantes quanto a realização pessoal. Ele, por sua vez, confessou o receio de que a distância pudesse apagar aquilo que construíram. Sabia que o amor precisava de cuidados constantes, e que a ausência física poderia ser um teste cruel. Essa troca de vulnerabilidades aproximou-os ainda mais, mostrando que, apesar dos medos, estavam dispostos a lutar. Decidiram então estabelecer regras claras para o relacionamento à distância. Comprometeram-se a manter a comunicação diária, compartilhar as dificuldades e alegrias, e não permitir que a distância fosse desculpa para o distanciamento emocional. Essa decisão trouxe uma sensação de alívio, mas também a consciência dos desafios que viriam. Nos dias que se seguiram, eles passaram a viver uma rotina diferente, marcada por despedidas e reencontros, pela ansiedade das chamadas de vídeo e pelas mensagens trocadas até altas horas. A cultura carioca, com seu espírito festivo e calor humano, parecia resistir a essa mudança, mas também inspirava esperança. Enquanto isso, a amiga dela continuava sendo uma presença constante, oferecendo apoio e, às vezes, opiniões firmes. Sua motivação principal era ver a amiga feliz, mas sem abrir mão da razão. Ela sabia que o amor precisava ser equilibrado com a realidade, e isso a tornava um contraponto importante nas decisões tomadas. Durante uma visita rápida que ele fez à cidade onde ela estava, eles aproveitaram para conhecer lugares que antes só tinham visto por fotos e conversas. A visita serviu para fortalecer a conexão e mostrar que, mesmo separados pela distância, podiam construir memórias juntos. O cheiro das flores locais, a brisa leve e o calor do sol foram testemunhas silenciosas desse reencontro. Porém, nem tudo era fácil. Uma média reviravolta ocorreu quando a ex-namorada dele reapareceu em um evento da empresa, fazendo com que ele se sentisse desconfortável e inseguro. Embora não houvesse mais nenhum laço afetivo entre eles, a presença inesperada trouxe à tona antigas feridas, exigindo dele uma postura madura e transparente. Ela, ao perceber seu desconforto, ofereceu apoio e compreensão, mas também deixou claro que não aceitaria jogos ou dúvidas. Essa postura fortalecia o relacionamento, mostrando que a confiança era a base para enfrentar qualquer tempestade. Em meio a tudo isso, eles continuaram a compartilhar pequenos momentos que tornavam o amor palpável, uma playlist com músicas que lembravam um ao outro,
mensagens de bom dia e boa noite, planos para o futuro que eram construídos com cuidado e paciência. Cada gesto, por menor que fosse, tinha um significado profundo. Numa dessas trocas, ele decidiu compor uma nova canção, inspirada nas paisagens e nas emoções da distância. A música falava de saudade, esperança e coragem para acreditar no que parecia impossível. Ela recebeu a gravação com lágrimas nos olhos, sentindo que a arte dele traduzia tudo o que ela mesma sentia. Enquanto isso, o cotidiano da cidade onde ela estava não deixava de influenciar suas decisões. O ritmo acelerado, a mistura de tradições e modernidade, e a valorização das conexões humanas davam forma ao jeito dela encarar o amor e os desafios. Ao longo dos meses, as reviravoltas, pequenas, médias e grandes, continuaram a aparecer, testando a força do relacionamento. Mas a cada dificuldade superada, eles aprendiam mais sobre si mesmos e sobre o que realmente importava. Na última grande reviravolta desse período, uma decisão inesperada foi tomada. Ela recebeu uma proposta para antecipar o início do curso, o que significava partir antes do previsto. A notícia chegou como um choque, trazendo uma mistura de medo e excitação. Eles precisaram se adaptar rapidamente, reorganizando planos, despedidas e promessas. Essa mudança acelerou o processo de amadurecimento de ambos, obrigando-os a confiar ainda mais no amor que cultivavam. Em um dos últimos encontros antes da partida, ele a presenteou com uma caixa cheia de lembranças dos momentos que viveram juntos, fotos, bilhetes, pequenos objetos que simbolizavam cada passo daquela jornada. O gesto emocionou ela profundamente, reforçando a conexão que resistia ao tempo e à distância. A despedida, embora dolorosa, foi feita com a promessa de um reencontro. Eles sabiam que a estrada à frente seria cheia de desafios, mas também de possibilidades. A cultura que os unia, com seus valores de luta e esperança, servia como combustível para essa caminhada. Assim, o capítulo termina com a sensação de que o amor, mesmo nas suas formas mais complexas, pode florescer quando regado com sinceridade, coragem e respeito. Os primeiros dias após a partida dela foram um turbilhão de emoções para ele. O apartamento que antes estava cheio de risos e conversas agora parecia maior e mais silencioso. O cheiro do café que ela gostava de fazer pela manhã ainda pairava no ar, misturado com a brisa salgada que entrava pela janela aberta. Mas, mesmo com essa sensação de vazio, ele sentia uma determinação crescente. O amor deles não poderia ser definido pela distância, e sim pela força que tinham para lutar por ele. As ligações de vídeo tornaram-se o elo vital entre eles. Ver o rosto dela, mesmo pela tela, dava conforto, mas também revelava as dificuldades que estavam enfrentando. Ela estava mergulhada nos estudos, a rotina intensa do curso a consumia, mas nos poucos momentos livres, dedicava-se a conversar com ele. A cultura do local onde ela estudava era diferente, mais acelerada e individualista, o que a fazia sentir ainda mais falta do calor humano e das tradições da cidade onde havia crescido. Ele, por sua vez, se afundava no trabalho. A promoção que conquistara significava longas horas, reuniões e uma responsabilidade que ele nunca tinha experimentado antes. O estresse constante, o barulho da cidade grande e a sensação de solidão começaram a pesar. Em meio a tudo isso, compor continuava sendo seu refúgio, às vezes uma melodia suave para acalmar a alma, outras vezes uma letra carregada de saudade e esperança. Mas nem tudo era fácil para ela também. Um dia, durante uma palestra na universidade, recebeu uma notícia que abalaria seus planos. O intercâmbio, que seria de 1 ano, tinha a possibilidade de ser prorrogado para mais 6 meses. Essa reviravolta grande trouxe um novo dilema: aceitar e estender a experiência acadêmica ou voltar para ele, para casa, para a vida que tinham começado a construir. Ela passou dias refletindo, caminhando pelas ruas movimentadas da cidade onde estava, sentindo o contraste entre a agitação ao seu redor e a calmaria das praias que tanto amava. As tradições culturais locais, o samba e a proximidade familiar, que antes pareciam distantes, agora pareciam o que mais desejava ter por perto. Enquanto isso, ele lutava com o fato de que a distância poderia estar criando uma brecha silenciosa entre eles. As chamadas começaram a ficar mais curtas, as mensagens menos frequentes. Uma reviravolta média apareceu quando, numa conversa telefônica, ela confessou que se sentia sozinha,
que a experiência no exterior era enriquecedora, mas que não queria perder aquilo que tinham. Ele ouviu cada palavra com o coração apertado. Sabia que, para manter o relacionamento vivo, precisaria ser mais presente, mais compreensivo. Passou a planejar pequenas surpresas, como enviar cartas, pacotes com lembranças e até gravar vídeos cantando suas músicas. Quero muito saber, onde você está assistindo agora? Conta para a gente nos comentários, deixa seu like e não esquece de se inscrever no canal. Lá no final, tem uma surpresa especial, então fique até o fim. Agora, vamos começar a história. A cultura do local onde ele vivia, repleta de manifestações artísticas, inspirava esses gestos de afeto, mesmo à distância. Paralelamente, a amiga dela, que acompanhava tudo de perto, decidiu fazer uma viagem até a cidade onde ela estava para visitá-la. Essa subtrama trouxe uma nova perspectiva para a história. A amiga, motivada pelo desejo de apoiar e esclarecer dúvidas, ofereceu um ponto de vista mais pragmático, questionando se o relacionamento conseguiria sobreviver às diferenças e aos sacrifícios. No meio de tudo isso, outra pequena reviravolta apareceu. Ele foi convidado para participar de um festival de música local, uma chance de expor seu trabalho e, quem sabe, alcançar um público maior. Essa oportunidade significava horas de ensaio, preparação e uma certa exposição que ele sempre evitara. Era uma batalha contra sua timidez, um passo importante para seu crescimento pessoal e profissional. Ela, ao saber da notícia, ficou animada, sentindo que, mesmo longe, podia apoiar seus sonhos e conquistas. Mas também sentia uma pontada de ciúme, um medo de que outras pessoas pudessem entrar na vida dele e mudar a dinâmica do relacionamento. O dia do festival chegou com uma mistura de nervosismo e entusiasmo. O ambiente era vibrante, cheio de pessoas que celebravam a música, a cultura e a conexão humana. Ele subiu ao palco com o coração acelerado, mas quando começou a tocar a música que escrevera especialmente para ela, todo o público se calou, e a emoção tomou conta do momento. Os aplausos foram intensos, mas para ele, a maior vitória era a certeza de que seu amor transcenderia qualquer distância. Nesse período, eles também enfrentaram pequenos desentendimentos, comuns a qualquer casal. O estresse do dia a dia, as diferenças culturais e o cansaço criavam obstáculos que precisavam ser superados com diálogo e paciência. Cada conflito trouxe uma oportunidade de crescimento, mostrando que o amor verdadeiro requer esforço e compreensão. Ela tomou uma decisão importante, aceitaria a prorrogação do intercâmbio, mas com uma condição, que eles continuassem a se apoiar e a planejar um futuro juntos, mesmo que isso significasse enfrentar longos meses separados. Essa escolha, uma reviravolta média, trouxe um misto de alívio e ansiedade, reforçando o compromisso que os unia. Enquanto isso, ele se dedicava a um novo projeto musical, inspirado nas experiências vividas e nas conversas com ela. A criação era lenta, mas cada verso carregava uma parte da história deles, transformando suas emoções em arte. A cultura do samba e das rodas de música que frequentava funcionava como um elo com o passado e o presente, mantendo viva a chama da esperança e do amor. Era também um espaço onde ele encontrava apoio e incentivo para seguir em frente, mesmo diante das dificuldades. No último mês daquele ano, eles finalmente conseguiram se encontrar novamente. O reencontro foi marcado por um misto de alegria, emoção e desafios. O ambiente havia mudado, o verão dava lugar ao outono, e a cidade mostrava suas cores mais sóbrias e acolhedoras. Eles passaram dias juntos, aproveitando cada momento como se fosse único. O cheiro do mar, o som do samba ao longe, o sabor da comida caseira, tudo parecia mais intenso, mais verdadeiro. Foram dias de reconexão, onde o amor se mostrou mais forte que as adversidades. Durante esse período, outra grande reviravolta aconteceu. Ela recebeu uma proposta para permanecer na cidade, trabalhando em um projeto ligado à sua área de estudo. Essa oportunidade representava a chance de construir uma vida juntos, sem a necessidade de afastamento. A decisão não foi fácil, exigindo que ambos refletissem sobre o que realmente queriam para o futuro. Eles sabiam que o amor que tinham era especial, mas que precisavam continuar se adaptando, aprendendo e se sacrificando para que esse sonho se tornasse realidade. No final desse capítulo, ficou claro que, apesar dos desafios, o amor deles seguia firme, alimentado pela cultura,
pelas escolhas conscientes e pelo compromisso sincero. A proposta para permanecer na cidade trouxe um misto de euforia e apreensão para ambos. Ela sentia que, finalmente, seu sonho estava mais próximo de se realizar, mas também sabia que essa escolha exigiria mudanças profundas no relacionamento e na rotina que, mesmo à distância, haviam construído. Ele, por sua vez, experimentava um turbilhão de emoções, orgulho, esperança, mas também um medo latente de perder o equilíbrio que tinham conquistado. Logo após essa decisão, um evento cultural tradicional tomou conta da cidade, a festa junina. As ruas se encheram de bandeirinhas coloridas, barracas com comidas típicas e música que animava o coração. Esse cenário serviu como pano de fundo para um reencontro marcante. A família dela, que não via há meses, veio visitá-la para celebrar a festa junto com eles. Esse momento foi uma reviravolta média na trama, pois a presença da família trouxe à tona emoções reprimidas e expectativas culturais que influenciaram diretamente as decisões do casal. A importância dos laços familiares era algo profundamente enraizado na cultura local, e agora ele tinha a chance de se integrar oficialmente nesse círculo. Durante a festa, entre o cheiro doce de canjica e milho cozido, as conversas fluíam entre risos e memórias. A família dela questionava sobre o relacionamento, demonstrando tanto apoio quanto preocupações legítimas sobre a distância e os desafios que enfrentavam. Essa pressão, embora velada, fez com que ela refletisse ainda mais sobre o que queria para seu futuro. Ele sentiu-se acolhido, mas também vulnerável, sabia que precisaria provar sua dedicação não apenas a ela, mas a todos aqueles que a amavam. Essa percepção o motivou a se abrir mais, a mostrar suas fragilidades e a buscar maneiras de fortalecer o vínculo que os unia. Uma das pequenas reviravoltas do capítulo ocorreu quando, durante uma dança típica da festa, um amigo da família dela mencionou uma oportunidade de trabalho que poderia interessar a ele na cidade. A coincidência parecia quase improvável, mas foi explicada pela rede de contatos que a família mantinha, reforçando a ideia de que o destino às vezes se manifesta nas pequenas coisas. Essa nova possibilidade trouxe esperança, mas também um novo obstáculo. Ele teria que decidir se estava disposto a mudar sua vida completamente, abandonando a estabilidade que conquistara para se lançar em algo incerto. O conflito interno foi imediato e profundo. Paralelamente, ela enfrentava seu próprio desafio, equilibrar os estudos com o trabalho voluntário que começara a fazer em uma ONG local. A experiência a conectava com pessoas de diferentes realidades e a fazia questionar ainda mais o sentido de suas escolhas. A motivação dela era clara, fazer a diferença no mundo e crescer como pessoa, mas isso significava sacrificar tempo e energia que poderia dedicar ao relacionamento. O casal passou a discutir abertamente sobre esses novos desafios, o que trouxe uma reviravolta grande. A comunicação tornou-se o pilar que sustentava a relação, e eles aprenderam a lidar com as expectativas, os medos e as frustrações sem deixar que isso se tornasse um muro entre eles. Em uma noite estrelada, depois de uma conversa intensa, decidiram que a única forma de vencer os obstáculos seria com paciência, compreensão e apoio mútuo. Essa decisão os aproximou ainda mais, mostrando que o amor, para ser verdadeiro, precisa ser cultivado diariamente, com respeito e dedicação. Durante os dias seguintes, a rotina deles ganhou novos contornos. Ele começou a explorar as oportunidades de trabalho sugeridas, investindo tempo em reuniões e networking. A insegurança inicial deu lugar a uma confiança crescente, pois sentia que estava construindo um futuro não apenas para si, mas para eles dois. Ela, por sua vez, continuava dividida entre o curso, o trabalho voluntário e os momentos que conseguia reservar para as ligações e mensagens. A cultura local, com sua valorização da coletividade e do engajamento social, influenciava suas escolhas, fazendo com que ela se sentisse parte de algo maior. Uma reviravolta média aconteceu quando ele recebeu uma proposta formal para uma vaga na empresa que seu amigo da família dela indicara. Era uma chance de ouro, mas exigia que ele aceitasse um cargo com menos prestígio e salário inicial menor do que o que tinha antes. O sacrifício seria grande, mas a perspectiva de estar mais perto dela falava mais alto. Eles discutiram longamente sobre essa possibilidade. Ela incentivava que ele aceitasse, valorizando a importância da proximidade física, mas ele temia perder a estabilidade financeira e profissional que conquistara com esforço. O dilema mostrava que o sucesso,
para eles, seria gradual e cheio de sacrifícios. Nos momentos de dúvida, buscaram apoio na amiga dela, que continuava sendo um porto seguro e uma voz da razão. Sua motivação, agora, era ver os dois felizes, mesmo que isso significasse confrontar expectativas e preconceitos. Ela os ajudou a enxergar que o amor não era um ponto de chegada, mas uma jornada contínua. Outro acontecimento relevante foi a realização de um workshop sobre desenvolvimento pessoal e profissional, que ambos participaram. O evento foi uma oportunidade para eles fortalecerem suas habilidades, ampliar suas redes de contato e renovar a esperança em seus sonhos. Durante o workshop, ele conheceu uma musicista local que se tornou uma aliada importante, oferecendo apoio e novas oportunidades no meio artístico. Essa conexão abriu portas que ele não imaginava, impulsionando sua carreira de forma gradual e sustentável. Ela, inspirada pelas palestras e atividades, decidiu se dedicar ainda mais ao trabalho voluntário, sentindo que poderia unir seus valores pessoais ao profissional. A experiência trouxe novas perspectivas e fortaleceu sua determinação. No meio desse turbilhão, outra pequena reviravolta ocorreu. Um mal-entendido causado por mensagens trocadas entre ele e a musicista fez com que ela se sentisse insegura. Embora fosse algo simples, exigiu deles uma conversa honesta e aberta para superar o ciúme e reforçar a confiança. Esse episódio mostrou que, mesmo com todo o esforço, o relacionamento precisava de cuidado constante para evitar que pequenas dúvidas se transformassem em barreiras maiores. O ambiente da cidade também passou por mudanças. Com a chegada do inverno, as ruas ficaram mais tranquilas, e os encontros passaram a acontecer em cafés e espaços fechados, criando uma atmosfera mais intimista. Essa transformação no cenário refletiu nas interações do casal, que encontravam conforto e calor nas pequenas coisas. A música e a cultura local continuaram a ser um elo forte entre eles, criando momentos de conexão profunda e inspiração para o futuro. Cada vitória, cada passo dado, vinha acompanhado de um custo, noites sem dormir, compromissos adiados, sonhos pessoais temporariamente deixados de lado. Ao final deste capítulo, ficou evidente que o amor deles era uma construção diária, repleta de escolhas difíceis, apoio mútuo e muita coragem. Eles estavam longe de um conto de fadas, mas perto de algo muito mais real e valioso, uma parceria baseada no respeito, na paixão e na vontade de crescer juntos. O inverno se instalara na cidade, cobrindo as ruas com uma névoa fina e uma melancolia doce que combinava com os dias mais curtos e as noites frias. Para eles, aquele período simbolizava um momento de introspecção, a pausa necessária para reavaliar sonhos, confrontar dúvidas e fortalecer os laços que os uniam. Ela sentia a falta do calor do verão, das festas e da agitação, mas também descobria na calma do inverno uma oportunidade para se dedicar ainda mais aos estudos e ao trabalho voluntário. A ONG onde atuava crescia, e com isso, as responsabilidades aumentavam. A motivação que a impulsionava era o desejo de ajudar quem mais precisava, uma paixão que, embora nobre, exigia sacrifícios pessoais. Ele, por outro lado, enfrentava um dilema profissional. A proposta de trabalho que aceitou significava um recomeço em um ambiente desconhecido, com um cargo menor do que o anterior e uma rotina que demandava muito mais do que esperava. O frio do inverno parecia refletir a incerteza que sentia internamente, mas ele estava determinado a dar o melhor de si. Durante esse período, a comunicação entre eles se intensificou. As chamadas de vídeo passaram a ser longas conversas noturnas, onde dividiam medos, sonhos e esperanças. Essa conexão constante era o que mantinha o relacionamento vivo, apesar dos quilômetros que os separavam. Uma pequena reviravolta aconteceu quando, em uma dessas conversas, ela revelou que havia recebido uma visita inesperada, um ex-colega do trabalho que trazia notícias da cidade deles. A informação sobre antigos amigos, eventos e mudanças parecia trivial, mas trouxe à tona sentimentos de nostalgia e saudade. Ele percebeu que, embora estivessem construindo algo novo, o passado ainda fazia parte da história deles. Essa reflexão trouxe uma nova camada à relação, o entendimento de que o amor precisava se adaptar às mudanças, mas sem esquecer suas raízes. Nesse mesmo contexto, surgiu uma média reviravolta. Durante uma visita dela à biblioteca da universidade, encontrou um livro raro sobre a cultura local que a inspirou profundamente.
As histórias e tradições narradas no livro a fizeram repensar sua relação com a própria identidade e com a cidade que agora chamava de casa temporariamente. Essa descoberta cultural teve um impacto direto nas decisões dela, pois passou a buscar maneiras de incorporar esses valores em seu dia a dia e em seu trabalho voluntário. Esse processo de autodescoberta também influenciava a forma como ela encarava o relacionamento à distância, mais madura, mais consciente do valor do que construíram. Enquanto isso, ele começou a se envolver mais com a cena cultural da cidade onde estava. Participava de encontros musicais, conheceu outros artistas e desenvolveu um projeto colaborativo que integrava música e histórias de vida. Esse novo caminho trouxe uma grande reviravolta para sua carreira, abrindo portas para um futuro promissor. Contudo, os obstáculos não desapareceram. A distância física continuava a ser um desafio constante, e a rotina exaustiva os colocava em situações de desgaste emocional. Um desentendimento durante uma videochamada, causado pelo cansaço e por expectativas não ditas, gerou uma pequena crise. Foi nesse momento que perceberam que o amor não era suficiente sem diálogo aberto e compreensão. Decidiram investir tempo em conversar sobre suas necessidades, limites e desejos, fortalecendo assim a base do relacionamento. Uma subtrama importante surgiu quando a amiga dela, que sempre esteve presente como conselheira, passou por uma crise pessoal. Essa situação aproximou ainda mais o grupo de amigos, mostrando que o apoio mútuo é fundamental para enfrentar as dificuldades da vida. A presença da amiga também ajudou a aliviar a saudade e a solidão que ambos sentiam, criando momentos de leveza e descontração que eram essenciais para o equilíbrio emocional. A influência cultural local continuava a ser um fio condutor na história. A valorização da coletividade, da música e das tradições fazia com que eles se sentissem parte de algo maior, mesmo longe de casa. Em uma festa comunitária de inverno, onde as pessoas se reuniam para celebrar a união e a esperança, ele teve a oportunidade de tocar uma de suas composições, dedicada a ela. A emoção no olhar dela durante a apresentação foi um momento sensorial marcante. O som da guitarra, a luz suave do ambiente e o calor humano ao redor criaram uma atmosfera inesquecível. No entanto, a rotina de trabalho e estudo continuava a exigir sacrifícios. Eles precisaram abrir mão de encontros presenciais e de momentos de lazer para manter o foco em seus objetivos, o que trouxe um custo emocional significativo. Durante esse período, uma grande reviravolta aconteceu. A universidade ofereceu a ela a chance de fazer um estágio internacional que duraria 6 meses. A notícia foi recebida com entusiasmo e medo. Era uma oportunidade única, mas que significava mais distância entre eles. O conflito interno dela ficou evidente, o desejo de crescer profissionalmente e ajudar na causa que abraçara, contra a vontade de permanecer próxima dele. Eles tiveram uma conversa profunda, cheia de emoções e lágrimas, onde decidiram que enfrentariam essa nova fase juntos, mantendo a confiança e o compromisso. Ele, por sua vez, viu nessa decisão a confirmação de que o amor deles era forte e capaz de resistir às provas do tempo e do espaço. A partir daí, passou a planejar como seria o futuro quando finalmente estivessem juntos novamente, sonhando com a casa que poderiam construir. O inverno chegou ao fim, trazendo uma sensação de renovação e esperança. As mudanças no ambiente refletiam a transformação interna dos personagens, o frio dava lugar à primavera, e com ela, a promessa de novos começos. Ao final deste capítulo, ficou claro que o amor deles, embora testado por inúmeros obstáculos, continuava firme, alimentado pela cultura, pela confiança e pela vontade de crescer juntos. A primavera finalmente chegou, pintando a cidade com flores e cores vivas que pareciam anunciar novos começos. Para eles, esse período representava um momento de esperança e reavaliação, um capítulo delicado em uma história de amor que, apesar da distância e das dificuldades, continuava a se fortalecer. Ela estava prestes a embarcar para o estágio internacional, uma oportunidade que, embora emocionante, também trazia um peso no coração. A despedida se aproximava, e com ela, a incerteza sobre como o relacionamento sobreviveria a mais meses separados. Nas últimas semanas antes da partida, intensificaram os encontros virtuais e as conversas sinceras, sempre recheadas de planos e promessas. Ele dedicava-se com afinco ao projeto musical que começara meses antes, agora com mais parceiros e visibilidade. Cada apresentação pública era uma conquista,
mas também um lembrete de que a vida adulta exige esforço constante e sacrifícios. Sentia falta dela, o que tornava as vitórias profissionais mais amargas. Durante esses dias, uma pequena reviravolta aconteceu quando ele recebeu um convite para compor a trilha sonora de um curta-metragem local, focado na cultura da cidade onde ela estudava. Essa oportunidade inesperada parecia quase mágica, como se o destino conspirasse para aproximá-los, mesmo que distantes. Essa conexão artística trouxe uma nova dimensão à relação, permitindo que ele traduzisse em música as experiências dela, as histórias e os sentimentos que ela compartilhava por meio de mensagens e chamadas. A trilha sonora começou a ganhar forma, carregada de sons que evocavam praias, festas populares e os sabores da culinária típica. Ela, em sua nova cidade, enfrentava a adaptação ao estágio e à rotina intensa. O choque cultural era grande, e o idioma diferente tornava as interações ainda mais desafiadoras. Apesar disso, a paixão pelo trabalho e o desejo de fazer a diferença a mantinham firme. Sua motivação principal era crescer profissionalmente para poder, um dia, criar oportunidades também para ele. Mas os obstáculos eram muitos. A saudade, a solidão e a pressão do novo ambiente exigiam um equilíbrio delicado. Ela sentia-se dividida entre a satisfação pelo que estava construindo e o vazio que a ausência dele deixava. Uma média reviravolta ocorreu quando, em um momento de crise emocional, ela quase desistiu do estágio. As dificuldades e o sentimento de isolamento a fizeram questionar se o sacrifício valia a pena. Nessa hora, a amiga que sempre a apoiava a incentivou a continuar, lembrando-a de que o esforço era temporário e que o amor deles era uma força real. Enquanto isso, ele também passava por um momento de vulnerabilidade. A pressão no trabalho aumentava, e o medo de fracassar o fazia duvidar de suas escolhas. A solidão da noite, quando a cidade silenciava, era quando o peso da ausência dela se fazia sentir mais forte. No meio dessa tensão, uma pequena reviravolta trouxe luz ao momento. Uma carta escrita por ela chegou até ele, com palavras carinhosas e sinceras que renovaram sua esperança. A carta tinha detalhes sensoriais que o fizeram reviver momentos juntos, o cheiro do mar, o gosto da comida que compartilhavam, o som do riso dela. Eles continuavam a construir a relação em pequenos gestos, mesmo separados por milhares de quilômetros. Essa dedicação constante era o que mantinha o sentimento vivo, alimentando a promessa de um futuro juntos. Ao longo desse período, a cultura dos dois lugares se fazia presente de maneiras sutis mas importantes. As tradições, as festas locais, os costumes e a gastronomia influenciavam as decisões e o comportamento de cada um. Por exemplo, ele passou a frequentar uma roda de samba semanal para manter vivo o contato com suas raízes, enquanto ela se envolvia em eventos culturais para se integrar melhor à nova comunidade. A influência desses elementos culturais também reforçava o senso de identidade deles, criando um elo que transcendia a distância física. Uma grande reviravolta aconteceu quando ela recebeu a notícia de que o estágio poderia ser estendido por mais 3 meses, uma decisão que a deixou feliz pela possibilidade de aprendizado, mas apreensiva quanto à distância prolongada. Eles discutiram o assunto longamente, avaliando prós e contras, sempre com honestidade e respeito. No meio desse processo, ele recebeu a confirmação de que o curta-metragem para o qual compusera seria exibido em um festival importante. A notícia trouxe uma sensação de realização, mas também a consciência de que as conquistas vinham acompanhadas de sacrifícios, noites em claro, ensaios, dúvidas e renúncias. O ambiente ao redor deles mudou junto com as estações. A primavera trouxe dias mais longos, o cheiro das flores e a sensação de renovação, mas também a urgência das decisões que precisavam ser tomadas para que o relacionamento resistisse às provações. Eles decidiram planejar uma visita dela durante uma pausa no estágio, um momento tão aguardado que os dois investiram tempo e dinheiro para que fosse perfeito. Esse encontro seria um teste para o amor que mantinham vivo com esforço e carinho. Enquanto aguardavam esse momento, outra subtrama desenvolvia-se. A amiga dela, que enfrentava problemas familiares, buscava ajuda com eles. Essa situação trouxe uma oportunidade para que o casal reforçasse sua parceria, mostrando que a união não era só entre eles, mas também com aqueles que amavam. No desenrolar da história, o esforço constante para manter a relação viva revelava-se uma verdadeira batalha emocional, onde cada vitória vinha acompanhada de um preço, como a saudade,
a distância e as escolhas adiadas. Mas o amor deles, construído sobre bases sólidas de respeito, diálogo e paixão, resistia a tudo isso. Ao final deste capítulo, ficou claro que, apesar das dificuldades e da distância, o futuro ainda reservava muitas surpresas e conquistas para o casal, que continuava a sonhar e a lutar juntos. Os meses seguintes passaram voando, e o reencontro finalmente chegou. A expectativa e a ansiedade estavam no ar desde semanas antes da visita dela. Eles tinham planejado cada detalhe com cuidado, da chegada no aeroporto ao roteiro dos dias que passariam juntos. O frio da primavera deu lugar a dias amenos e ensolarados, como se o clima conspirasse para que tudo saísse perfeito. Ela desembarcou na cidade dele com a mala cheia de sonhos e o coração apertado pela saudade que finalmente poderia ser saciada. Ao vê-lo no saguão do aeroporto, com o sorriso aberto e o olhar que nunca havia mudado, sentiu uma onda de emoções que a fez esquecer o cansaço da viagem. Eles passaram os primeiros dias explorando a cidade juntos, redescobrindo cada canto, cada cheiro, cada sabor. O mercado local, com suas barracas de frutas frescas e especiarias, era um dos lugares favoritos dela. O aroma dos temperos, o calor humano das pessoas e a música ao fundo criavam uma atmosfera acolhedora e vibrante. Esse cenário proporcionou um ambiente perfeito para que eles aprofundassem a conexão emocional e fortalecessem a confiança construída ao longo dos meses de distância. Durante uma caminhada pelo Parque Central, conversaram sobre os planos para o futuro. Ela estava feliz com o estágio, mas sentia falta dele intensamente. Ele, por sua vez, estava mais seguro de suas escolhas profissionais e ansioso para construir uma vida a dois, próxima e estável. Mas, como em toda história, nem tudo seria simples. Uma média reviravolta aconteceu quando ela recebeu uma proposta para estender o estágio por mais 6 meses, dessa vez com uma bolsa integral que garantiria estudos e conforto. A oportunidade era irrecusável, mas significava postergar os planos que tinham para ficar juntos. Esse dilema abriu espaço para uma conversa profunda sobre prioridades e sonhos. Eles precisaram reconhecer que o amor, embora forte, exigia flexibilidade e paciência, e que às vezes os planos precisariam ser adaptados. No meio dessa discussão, ele sugeriu a possibilidade de procurarem uma cidade que pudesse acomodar ambos, um lugar onde pudessem recomeçar juntos. Essa ideia trouxe esperança e, ao mesmo tempo, mostrou a complexidade do que estavam prestes a enfrentar. Durante a visita, a amiga dela também fez questão de participar de alguns momentos, fortalecendo o círculo de apoio e amizade. Sua motivação principal era ver a felicidade da amiga e apoiar o relacionamento, mesmo que isso significasse lidar com os próprios conflitos pessoais. Enquanto desfrutavam dos dias juntos, uma grande reviravolta marcou o capítulo. Uma falha de comunicação quase causou um afastamento. Durante uma noite, uma mensagem mal interpretada gerou um desentendimento que os deixou ambos abalados. Porém, esse momento difícil serviu para mostrar o quanto a comunicação clara e o perdão eram fundamentais. Eles passaram horas conversando, esclarecendo dúvidas e reafirmando o compromisso. Essa experiência fortaleceu a relação, ensinando-lhes que as crises podem ser oportunidades de crescimento. A conexão cultural continuava a influenciar o casal. Ele a apresentou a um grupo local de amantes da música regional, onde ela se sentiu acolhida e inspirada. Eles participaram juntos de um festival que celebrava a cultura e as tradições locais, o que fortaleceu ainda mais o laço entre eles e com a comunidade. Essa imersão cultural permitiu que ela entendesse melhor o ambiente onde ele vivia e trabalhava, e que ele valorizasse ainda mais suas raízes, criando uma ponte entre seus mundos. Ao longo da visita, enfrentaram obstáculos como o cansaço de viagens anteriores, os compromissos profissionais que precisavam conciliar e a necessidade de manter contato com familiares em outras cidades. Esses desafios tornaram os momentos juntos ainda mais preciosos. Uma subtrama envolveu a organização de uma apresentação especial para o curta-metragem cuja trilha ele compusera. Eles se envolveram nos preparativos, emocionando-se com a possibilidade de mostrar ao público o resultado de seus esforços. O evento, realizado em um teatro histórico da cidade, foi um sucesso e trouxe reconhecimento ao trabalho dele e um orgulho imenso para ela. A celebração reforçou a ideia de que o amor deles estava alinhado com seus sonhos e paixões. A vitória, porém,
teve seu custo. Ambos tiveram que sacrificar tempo com familiares e amigos para se dedicarem ao projeto. Essa renúncia, embora difícil, foi encarada como parte do caminho para o sucesso. Durante uma noite, após o evento, enquanto caminhavam pelas ruas iluminadas da cidade, ele segurou sua mão e falou com uma sinceridade que emocionou ambos: "Não importa onde estejamos, o que importa é que estamos juntos, construindo nosso futuro." Ela sentiu que, apesar de todas as dificuldades, o amor deles era verdadeiro e capaz de superar qualquer barreira. O capítulo terminou com uma promessa silenciosa entre eles, de nunca desistirem, de continuarem lutando, mesmo quando os caminhos parecessem incertos. O tempo parecia acelerar nos últimos dias, como se o destino quisesse antecipar o desfecho da história que eles vinham construindo. O verão estava chegando, trazendo o calor, as festas e as cores que tanto amavam, símbolos de um novo ciclo prestes a começar. Ela terminou o estágio com louvor, conquistando reconhecimento e novas oportunidades profissionais que refletiam o esforço e a dedicação daqueles meses longe dele. A experiência havia sido transformadora, mas o desejo de estarem juntos novamente se tornará uma chama que queimava com intensidade. Ele, por sua vez, vivia um momento de estabilidade e crescimento na carreira musical, com projetos que começavam a ganhar visibilidade fora da cidade. Sua paixão, aliada à persistência, havia aberto portas que pareciam inalcançáveis no passado. Naquele momento, eles sabiam que o próximo passo seria o mais importante: finalmente unir suas vidas em um lugar só, sem mais distâncias ou despedidas. A preparação para essa nova fase não foi simples. Houve muitos obstáculos a serem superados: a burocracia para a mudança, o medo do desconhecido, a insegurança quanto ao futuro. Mas cada desafio foi enfrentado com coragem e apoio mútuo, fortalecendo ainda mais o vínculo que os unia. Uma grande reviravolta aconteceu quando, durante uma reunião para definir os detalhes da mudança, surgiram dúvidas sobre o local ideal para morar. Eles tinham propostas de cidades diferentes, cada uma com suas vantagens e desvantagens. Essa divergência gerou um debate intenso, que, apesar de difícil, os ajudou a entender melhor seus valores e prioridades. O diálogo sincero e aberto, desenvolvido ao longo de meses, foi fundamental para que chegassem a um consenso: escolheriam uma cidade que unisse suas raízes culturais, possibilitasse crescimento profissional e proporcionasse qualidade de vida. Essa decisão simbolizava a maturidade do relacionamento, um compromisso não apenas com o amor, mas com a construção conjunta de um futuro. No processo de mudança, pequenos detalhes tornaram-se grandes símbolos de afeto. Os objetos que ela trouxe do estágio, as lembranças das músicas que ele compôs para ela, as fotos, os cheiros e sabores que compartilhavam, tudo ganhava significado especial, fortalecendo a sensação de pertencimento e lar. Um dos momentos mais emocionantes foi a chegada ao novo apartamento, um espaço simples, mas cheio de possibilidades. Enquanto desempacotavam caixas, montavam móveis e decoravam o ambiente com objetos que representavam suas histórias, sentiram que estavam, finalmente, escrevendo um novo capítulo. A influência da cultura local se fez presente nas escolhas para decoração, na comida que preparavam juntos, nas festas que passaram a frequentar. A identidade que carregavam se misturava com o novo ambiente, criando um espaço único e acolhedor. Durante as semanas seguintes, enfrentaram novos obstáculos, como o ritmo acelerado de adaptação, as exigências do trabalho e os momentos de insegurança natural diante das mudanças. No entanto, esses desafios foram superados com paciência, diálogo e companheirismo. Um pequeno conflito surgiu quando ele recebeu uma proposta para um projeto em outra cidade, o que colocava em xeque os planos que acabavam de consolidar. Mais uma vez, tiveram que conversar profundamente, avaliando o que era melhor para ambos. Essa situação trouxe à tona um conflito interno nele, a vontade de seguir oportunidades profissionais e o desejo de permanecer ao lado dela. Após muita reflexão, decidiu priorizar o relacionamento, sabendo que o amor verdadeiro é um alicerce que pode sustentar outras conquistas. O capítulo foi marcado por cenas sensoriais fortes, o aroma do café pela manhã, o som das conversas descontraídas na varanda, o toque carinhoso nas mãos, o sabor das refeições compartilhadas, detalhes que evidenciavam a intimidade e a cumplicidade crescentes. A motivação principal de cada personagem secundário também brilhou nesse final.
A amiga dela, que acompanhou todo o percurso, viu sua própria vida transformada ao se inspirar no amor e na força do casal, encontrando coragem para enfrentar seus desafios pessoais. Ele, agora, tinha não só uma parceira, mas também uma rede de apoio fortalecida. Finalmente, a grande reviravolta emocional aconteceu quando, em uma noite estrelada, ele a surpreendeu com uma pequena festa na varanda do apartamento, reunindo amigos próximos e familiares. Ali, diante de todos, fez uma declaração sincera e emocionada, reafirmando seu compromisso e amor. Ela, com os olhos brilhando, sentiu que todo o esforço, toda a espera, as renúncias e desafios haviam valido a pena. O momento foi uma celebração do amor verdadeiro, construído com paciência, respeito e coragem. O final da história foi feliz e emocionante porque mostrou que o sucesso deles foi conquistado aos poucos, através do esforço, das vitórias e dos sacrifícios, e, acima de tudo, pela escolha diária de acreditar no outro. A transformação do casal, de pessoas separadas pela distância para parceiros de vida, foi marcada por crescimento pessoal e mútuo, pelas pequenas e grandes reviravoltas, pelas conexões culturais e emocionais que os moldaram. Eles entenderam que o amor não é um ponto final, mas um caminho contínuo, feito de escolhas, batalhas e, principalmente, de esperança. E assim, naquela cidade que agora chamavam de lar, com a música tocando suavemente ao fundo e o sorriso nos rostos, começaram a escrever a próxima etapa da história, juntos, para sempre. Fim. Se você chegou até aqui, escreva festa nos comentários, deixe seu like e compartilhe com quem vai amar essa história. Sua participação faz toda a diferença. E não se esqueça de se inscrever para não perder os próximos vídeos.